né, a gente pode marcar. Agora, óbvio, não vai caber todo mundo na sala, mas a gente dimensiona como é que a gente vai fazer isso aí. De repente, até tem algum de vocês que seja um técnico aí de informática bom, quem sabe não grava a aula, repassa, a gente encontra um jeito, né? A gente está encontrando esse jeito de estar aqui hoje. Vamos encontrar outras formas de vencer esses medos também. E é bom também porque termina um pouquinho esse espanto, né, Gabriel? Está todo mundo também com medo, é verdade. Uma parcela tem esse medo. Eu tenho, porque eu sou pré-diabético, hipertenso, gordo, né? Tenho todos os elementos, mas eu voltei desde o ano passado, ainda não peguei, né? Peguei a Ômicron agora no final de janeiro, mas foi nas férias, né? Então não é culpa da universidade, foi minhas férias que foram fatais, né? Inventei de ir com a meninada aqui de casa lá para Porto de Galinha, peguei, né? E quando eu voltei doente. Já estava com a Covid, digamos assim, me restabeleci. 5, 7 dias depois, eu estava me sentindo já melhor, fiz o reteste e deu o que tinha dado positivo, deu positivo novamente, só no 13º dia eu consegui realmente fazer esse retorno, porque deu positivo 2 vezes. Mas eu consegui sair, né? Graças a Deus não foi para uma forma grave, mas deve ser a Ômicron, porque é essa nova forma, né? Eu também peguei, mas eu já estava, quando eu peguei, eu já tinha as 3 vacinas. E a terceira eu tinha tomado 8 dias antes de apresentar os sintomas. Não foi muito em cima, não daria para saber realmente se ela teve ou não efeito, mas eu tomei as 3 vacinas. Portanto, eu me sinto apto, sim, para esse retorno presencial. Se fosse perguntar a mim, se pergunta se eu me sinto apto, me sinto. E acho que é isso que os professores devem estar dizendo, né? Que se quiser retornar, a gente retorna. Né? É essa a questão. Então, até a perda do medo eu já tive, porque ao contrair, a gente tem esse susto, né? E isso é bom, Caio, saber que todos concordaram. Acho que vai chegar um momento que a gente pode fazer isso até por escrito e tomar essa providência. Agora, só que tem que respeitar as normas de biossegurança, né? Isso aí eu não vou, assim, sair dessas regras. Se for presencial, a gente vai, pelo menos nesse início, até quando seja decretada essa possibilidade de abolir essas normas, manter as máscaras, manter um certo distanciamento, a taxa de ocupação das salas, pronto. A mim, mantido isso aí, pode haver o retorno presencial. Né? Eu não tenho qualquer objeção a isso. Né? Bom, mas aí a gente pode ir discutindo ao longo do curso e vamos fazer, sim, algumas atividades presenciais, porque elas serão necessárias. Né? Bom, mas vamos tratar agora da nossa disciplina, propriamente, né? Direito Penal 1. Eu sempre falo que a matéria referente ao conteúdo de Penal 1 e 2 traz todos os elementos necessários a uma boa interpretação da dogmática jurídica penal, porque vai nos permitir a introdução dos conceitos que nos levam à aplicação e interpretação das normas penais. A matéria dedica-se, sobretudo, a uma abordagem da parte geral do Código Penal, e essa parte geral do Código Penal é composta por 3 grandes teorias. A teoria da norma penal, ou a teoria da lei penal, que vai detalhar os elementos da lei penal no tempo e no espaço, e que de teórico não tem nada, né? Porque a gente chama de teórico, mas na verdade está tudo positivado, faz parte da dogmática, e que a gente vai estudar entre os artigos 1º a 12, né, do Código Penal, com todos esses elementos referentes à teoria da norma penal.
assim como os princípios constitucionais de otimização dessa aplicação também da norma penal, o chamado direito penal constitucional, são matéria relevante para a introdução em direito penal 1, né, para permitir que a gente prossiga. A segunda grande teoria que compõe a parte geral é a teoria geral do delito ou teoria jurídica do crime. E nós vamos encontrar positivado entre o artigo 13 ao artigo 31 do Código Penal. Todo esse material vai estar aí sendo discutido, né, com o mínimo detalhe para que a gente possa perceber realmente como aplicar essa norma e interpretar, sobretudo, a lei, a parte especial e as leis penais especiais, né, a partir daquilo que elas não têm uma previsão diversa, né, porque o artigo 12 vai detalhar isso também, né, que a parte geral ela se aplica também às leis especiais se elas não dispuserem de forma diversa, que é o princípio da especialidade, né. Em alguns momentos vai ver que existem penas que só têm leis especiais, não estão previstas no Código Penal, né, em princípio. Então, nós precisamos atender também essa questão do princípio da especialidade. Então, a teoria geral do delito é a segunda delas, e que vai conformar os elementos constitutivos de três conceitos básicos importantes: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. E o último deles, a culpabilidade, já é matéria que vai ser dada em Penal 2, né? Então, hoje pela manhã, inclusive, a gente já deu aula, né, sobre a estrutura da culpabilidade com a turma de Penal 2. E a última grande teoria é a teoria da pena, que vai dos artigos 32 a 120 do Código Penal. Então, vejam que tudo é conformado de uma maneira sistemática, né, em três grandes conteúdos normativos que ensejam essa parte introdutória ao direito penal, né? A teoria da norma penal, onde nós vamos detalhar a lei penal no tempo e no espaço; a teoria jurídica do crime, ou teoria geral do delito, onde nós vamos trabalhar os elementos constitutivos do crime, do delito, a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade; e a teoria da pena, onde nós vamos discutir as consequências jurídicas, a sanção, né, aplicável a quem pratica a conduta típica e antijurídica, ou seja, a quem pratica os crimes. Então, essa análise de consequência que está na teoria jurídica do crime, análise de fundamento e de origem, de papel da incriminação, que está na teoria da lei penal, que introduz em Penal 1, serão todos objetos, né, no decorrer da matéria Penal 1 e 2, né, serão todos objetos dessa introdução ao direito penal, que é necessário para que vocês compreendam posteriormente as leis penais em espécie, né, o direito penal em espécie. A parte geral é uma invenção até contemporânea, vem dos grandes movimentos de codificação. Normalmente não estava presente no conteúdo das normas penais essa reflexão, né, em termos de parte geral. Desde o século XIX, com os grandes movimentos de codificação, essa sistemática passou a ser adotada, em distribuir códigos entre parte geral e especial, e, sobretudo, o Código Penal, dentro dessa sistematização, onde essa parte geral ela surge. Então, historicamente, os crimes eram já previstos de imediato, né, com as suas respectivas sanções, mas sem que você tivesse uma parte propedêutica introdutória que permitisse essa análise, em princípio. Isso não significava que a doutrina
não desenvolvesse esse material, né? Que isso não fosse produto, né, na época se não fosse produto na época, né, dentro dessa sistemática, desses elementos que estão aí disponíveis, né? Então, a gente precisa entender que até as ordenações do rei, isso na perspectiva do direito ibérico, né, direito português, espanhol, e como ele foi assim assimilado aqui no Brasil, e as ordenações filipinas foram a legislação penal que por mais tempo vigorou em nossas terras, né, porque teve vigência desde o fim do século XVI até ali, né, o Código Melo Franco de 1830, ou seja, até o século XIX, então foram quase 300 anos, né, de vigência. Essas ordenações elas não tinham essa parte propedêutica, o que não deixava de ser construído através da jurisprudência e dos doutrinadores, né, que tratavam das maneiras como se interpretavam essas normas. Então, só a partir dos códigos iluministas, né, e dessa positivação que a gente começa a observar a partir do século XIX, que essa sistemática passou a ser adotada. Por um lado, isso tornou mais didático, né, a aproximação à matéria penal, de maneira que todos estão aí imbricados, né, esses conteúdos estão imbricados, mas nós sabemos muito bem que dentro dessa dinâmica nós vivenciamos, né, alguns percalços que necessariamente a gente vai aqui alertar, né, dentro dos conteúdos que estudaremos, né, dentro das reflexões que vamos aqui desenvolver. Hoje eu queria mais fazer uma discussão, né, dentro de todos esses parâmetros que eu mostrei, e nós vamos ver a parte geral, vamos desenvolver os conteúdos referentes à parte geral do direito penal, sobretudo as normas introdutórias, né, que estão aí presentes. Eu queria trazer aqui uma discussão relevante sobre as funções do direito penal. Para que serve o direito penal? Né? Quando também nós podemos falar do surgimento do direito penal. Quando é que surge o direito penal? Se a gente for pegar alguns manuais, né, eu falo aqui do Magalhães de Noronha, que era um bom manual dentro do conteúdo que ele desenvolvia, né, o direito penal dele, eles distribuíam os períodos, né, históricos entre o período da vingança, e aí falava na vingança privada, na vingança pública, depois propriamente no período humanitário e depois no período científico, que viria com a criminologia e com a escola positiva italiana. Então, você pega esse manual, você vai observar, né, essa segmentação bem linear por períodos históricos, tentando descrever aí as formas como nós reagimos às práticas que são ofensivas. É fato que, muito bem alertado por Durkheim, que não existe desvio ou crime ou fato que traga algum tipo de comoção social sem reação. Se a sociedade deixa de reagir, ou é porque assimilou e incorporou aquelas práticas ao seu cotidiano, ou porque está tão enfraquecida que não consegue mais
lidar, né? Acaba tá prestes também a se dissolver e não consegue mais lidar com a ordenação do espaço social. Então, todo desvio gera uma reação social. A chamar essa reação social de direito penal, o direito penal é uma das formas de reação social, não a única, exclusiva. É complexo, né? O fato de eu imaginar que a vingança foi muito utilizada como forma de reação social, eu concordo, né? Então, a vingança era foi o primeiro elemento, que é o elemento retributivo por excelência. Tem até um texto muito bom do professor Tess Sampaio Ferraz Júnior, que trata da justiça como retribuição, da razão e da emoção na matéria penal. É um texto que eu recomendo a vocês, para entenderem um pouco como é que funciona planos horizontais, né, de reação. A propositura penal é uma propositura vertical de reação, porque você tem uma centralização do poder que aplica a pena, que destina a pena. Não está no plano comunitário de uma reação horizontalizada. E aí é que está. Há uma frase do Wilfried Hassmann que traduz e simplifica isso que eu estou querendo dizer a vocês. O direito penal surge quando a vítima é impedida de se vingar. Olha que frase legal, né? Muito bem elaborada por um penalista, né? Um professor que também foi magistrado, né, na Alemanha, e que compreende essa questão, né? O direito penal surge quando a vítima é impedida de se vingar. Wilfried Hassmann. Então, é um texto onde daí a gente faz menção a algumas questões. Enquanto há vingança, eu não posso falar ainda em direito penal. Posso falar que existe reação social ao delito, correto? Existe algum tipo de reação que está sendo organizada, mas é organizada de maneira horizontal. Mas a vingança ainda não é o direito penal. Para que o direito penal surja, existe algum poder que neutraliza a vingança no espaço social, monopolizando essa reação. Essa é a grande questão. Então, o direito penal é uma reação ordenada a partir do Estado. Essa é a questão que a gente precisa aqui começar a refletir. Ele não é uma reação desordenada, não é uma reação de caráter emotivo. Ele cumpre determinadas finalidades que são postas pelo Estado, da maneira como o Estado organiza a reação social ao delito e ao desvio. Por isso que tratar das vinganças ou períodos de vingança não seriam propriamente períodos onde eu pudesse tratar do direito penal. Eu só começo a tratar do direito penal quando há um certo limite proposto, inclusive as próprias reações de caráter horizontal. Não vou fazer essa referência mítica ao Código de Hammurabi, né? Porque se for atrás, todo mundo vai dizer que a origem de tudo, até do salário mínimo, está no Código de Hammurabi. Não é bem assim. Não é bem assim. Talvez o Código de Hammurabi não tenha nem existido, né? Foi uma compilação de várias regras, de várias normas, de várias decisões ao longo de milhares de anos, que acabou sendo traduzida num texto que chegou até a gente e que nos permite observar um critério importante para a reação penal. É estabelecer um limite à própria reação, que é a ideia da proporcionalidade. O olho por olho, dente por dente, o talião, né, a regra talional, ela é uma regra que traz a ideia da proporcionalidade, que é um outro elemento que a gente, no estudo do direito penal, vai ver que é relevante, né? Ou seja, porque impõe limites à reação. A reação não pode existir, porque antes a reação se dava pela pacificação subjetiva. O sujeito matava minha mãe, e é uma coisa forte. E aí, ao invés de eu ir lá do olho por olho, dente por dente, se fosse olho por olho, dente por dente,
eu tinha que chegar lá e matar a mãe dele, né? Porque equilibrava aí a coisa. E veja que também é uma coisa irracional. Depois a gente vai tratar disso aqui, que não é suficiente lidar com a ideia da proporcionalidade, né? O que é que a mãe dele tem a ver com a besteira de ter matado a minha mãe? Ou seja, com o fato de ter matado a minha mãe? Nada. Mas, no olho por olho, dentro por dentro, essa proporção estava assim, estabelecida. E aí fugia, muitas vezes, até a personalidade da pena, né? Por isso que a proporcionalidade não é suficiente para um campo de racionalização, né, dessas reações. Mas é um primeiro elemento. É o primeiro elemento porque antes eu ia com raiva, matava a mãe, o pai, a tia, o avô, a filha, né? Porque a pacificação era o quê? Subjetiva. Enquanto essa vingança não tivesse satisfeita, ela podia continuar se produzindo. Então, é um primeiro grande avanço a ideia da proporcionalidade, porque já impõe limite. Toda a história da construção da reação social ao delito é uma história conduzida pela imposição dos limites à reação. O primeiro limite foi esse da proporcionalidade. Depois passou-se a observar, mas peraí, o cara veio e violou, né, estuprou a minha filha, aí se fosse pelo olho por olho, dentro por dentro, eu tinha que ir lá estuprar a filha dele. Isso não é válido, isso não é racionalmente aceitável, porque o que é que a menina tem a ver com o erro do pai? Né? Além de ser patriarcal, machista, a gente podia aqui acrescentar muitas coisas com relação a esse modelo de reação. Então, começou-se a observar que essa reação deveria ser feita no corpo do próprio autor. É o autor que tem que sofrer, né? Essa ideia da personalidade da pena, que antes não existia, não. Essa ideia da responsabilidade, como era proporcional, a responsabilidade às vezes era até objetiva. Tem uma pedra que rolou lá na Suíça, matou 3 pessoas, eles pegaram, prenderam a pedra. Ainda tocaram fogo na pedra, depois prenderam a pedra. É uma coisa que não é imaginável, né? Ou seja, hoje, no campo da racionalidade, isso não é mais possível. A gente começa a imaginar que essa responsabilidade por aquilo que é praticado, em termos de desvio, ela é pessoal, ela é humana, ela não pode ser colocada para os animais, para a pedra, para... Né? A árvore caísse, aí eu ia lá cortar a árvore e picar, porque matou alguém, né, e tal. Era uma coisa que não cabe mais, esse tipo de responsabilização. Então, esse primeiro limite a essa forma de reação, que vem com a proporcionalidade e vem com a personalidade, né, são limites bem antigos, né, que foram se formando com a ideia da responsabilidade subjetiva, que trouxe a possibilidade também, alvorou também essa possibilidade, né, de se você observar, né, esses limites à reação, e eles foram sendo normativamente construídos, significa que alguém foi tirando da comunidade os poderes de reação. Esse alguém, obviamente, fez isso com um elemento de pacificação, né? Buscando, obviamente, gerar uma certa pacificação social e evitar conflitos que durassem indefinidamente. Conflitos esses que seriam muito prejudiciais, né, para a própria vida da comunidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria aqui esclarecer. E não necessariamente, e aqui vejam vocês, esse processo se deu do dia para a noite, né? Foi um processo de muitos anos, de centenas e até milhares de anos, para que a gente pudesse chegar à construção de parâmetros racionais, né, e mais desenvolvidos, de reação social ao delito com uma imposição de limites. Mas isso levou também a uma centralização desse poder de definir a delinquência e de impor penas.
essa centralização se deu, no nosso caso, no Ocidente, em torno do Estado. Ou seja, o Estado, aquilo que alguns autores chamam do monopólio estatal da violência, da busca, né, para que o Estado assuma, esse papel de impor as penas, de definir a delinquência, de impor as penas. E esse foi um processo histórico bastante longo e que resultou nisso que hoje nós chamamos de direito penal. Ou seja, o direito penal é produto da ideia de normatização estatal e de reação social ao delito. Então, antes disso, eu não posso falar em direito penal, eu posso falar de vingança propriamente, posso falar de reação social, de que a comunidade tem, às vezes, uma reação mecânica e coletiva, justiciamentos até coletivos, mas não de direito penal. Para haver direito penal, eu tenho que ter a formação desse quadro normativo que opera sobre uma determinada matéria, definindo, né, o que é um delinquente, quais são as delinquências, quais são os tipos, e impondo penas. E, mais claramente, há autores até que são mais exigentes, dizem que isso só foi possível a partir da modernidade, né? Antes, eu não podia falar de normas penais esparsas, porque tinha delitos privados que estavam confiados às entidades familiares, às vezes o pater família, era ele mesmo que aplicava, né, a pena, e outros públicos, que era o que ocorria lá no direito romano, mas aquilo era matéria penal, estava ali definido, mas não estava construído, né, de maneira sistemática, como propriamente deveria ser o direito penal que hoje concebemos. Aliás, o direito penal que hoje nós concebemos só tem 200 anos, é uma experiência muito recente, né? Então, a gente tem uma experiência muito pequena com essa forma de lidar com os conflitos. Normalmente, na justiça medieval, por exemplo, a posição comunitária prevalecia e muitas vezes a mecânica não estava centralizada em penas, mas em multas, em composições. Quase sempre essa reação não era propriamente punitiva, como a gente imagina. Então, essas penas, professores supliciantes e tudo, já foi de um quadro de centralização do poder. Ou local, né, por territórios que eram cada vez maiores, né, em ducados e reinos que foram se formando, ou pela Inquisição Católica, né, que determinou, tem até o texto aqui, hoje pela manhã eu mostrei, né, do Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro, do Nilo Batista, que demonstra como é que isso se processou. É um texto bem interessante. Aí você tem todas as influências até de caráter religioso, não foi só a Inquisição Católica, no caso brasileiro, até o direito penal islâmico influenciou, porque a Península Ibérica teve 800 anos de ocupação moura, né, islâmica, e isso acabou influenciando também a maneira como nós racionalizamos, nós colocamos os textos penais e fazemos as previsões de penas e etc. Então, há uma série de contribuições históricas que nos fizeram chegar a esse direito que neutralizou a vingança, que impede, dentro daquela frase do Hasme, que impede a vítima de se vingar. É essa a primeira questão. Então, o direito penal, para fazer isso, ele quer organizar uma retribuição não centrada na emoção. Por isso que é da razão e da emoção na justiça retributiva. Justiça retributiva, da razão e da emoção no campo penal, né? Para realmente reduzir o aspecto da sensibilidade da emoção, nós fomos criando elementos mais racionais de lidar, né, com esse fenômeno e passamos a chamar de direito penal. Né? Então, o direito penal ele reúne todos esses elementos. Aí você podia perguntar, professor, esse processo
foi concluído, eu diria que foi concluído. O projeto da modernidade, ele conseguiu a sua, no Ocidente, pelo menos, conseguiu o seu ápice com os grandes movimentos de codificação, né? Principalmente o Programa Político Criminal Iluminista, que é o programa lançado por um autor fantástico, que é Beccaria, né, num texto dos Delitos e das Penas, que eu recomendo demais a vocês, né? Esse programa ele foi totalmente incorporado e positivado em códigos por todo o Ocidente, né? Eu estou falando da história ocidental, né? É importante também delimitar isso, né? Diferente ainda que há partes no norte da África e no Oriente que mantém a Sharia muçulmana, e aí essa codificação tem um cunho religioso, não tem o espírito racionalista presente, né, na proposta iluminista, e outras partes do mundo que continuam dentro de uma comunidade ainda que nós chamamos de sociedades selvagens, né? E aí um outro texto também que é muito bom para fazer essa análise de como se dá essa reação em termos da comunidade, né? O Malinowski, O Crime e Costume na Sociedade Selvagem, né? Texto interessante aqui para o Bronisław Malinowski. Ele vai poder permitir entender que essa experiência da modernidade ela é uma experiência bem localizada, né, nesse universo aqui ocidental, do qual nós fazemos parte. Bom, então, teve seu sucesso, ele atingiu o ápice, mas hoje começam-se a fazer vários questionamentos sobre a eficiência, sobre a própria ideia da responsabilização penal, se não se pode devolver parte desses conflitos à comunidade. É isso que se faz em termos de justiça restaurativa, né? Quando a gente escuta falar muito de justiça de proximidade, justiça restaurativa, é uma tentativa de devolução de uma parcela desses conflitos a formas comunitárias de reação. E não posso propriamente chamar, são estratégias, são alternativas ao modelo penal comum, mas eu não poderia dizer propriamente que vão compor um direito penal. Na realidade, são outras formas de reação social ao delito. Quando nós criamos o direito penal e propusemos, né, essa verticalização que determina a sua existência, nós passamos a tratar de um fenômeno, né, com uma fórmula única, dentro da ideia da codificação, da positivação da matéria, da regulação do que é crime, dos princípios que buscam fazer a aplicação dessa norma, e isso exclui outras formas de reação. Mas a linguagem, o direito é uma linguagem, e a comunicação humana também, nós sabemos que, por isso que se diz tem um outro texto de uma professora nossa, né, sobre o que não tem governo, tratando dos linchamentos, e diz claramente isso. O fato de eu ter a norma penal não significa que a sociedade só vai reagir por intermédio dela. Infelizmente, as proposições trazidas na norma penal muitas vezes reduzem também a violência envolvida nessa reação. Porque se você der a proposta, por exemplo, se alguém numa comunidade sabe que existe um estuprador de criança que foi preso lá na cadeia, e a cadeia tem pouca gente lá dentro para defender, o que é que você acha que essa comunidade vai fazer ou imagine fazer dentro de um dado territorial específico, né, que comumente a gente já viu muitas vezes se repetir por aqui, né? Obviamente não vai ser essa resposta racional, menos violenta, imaginada e programada pela norma penal. Eles vão partir para o linchamento. Quantas vezes a gente não viu isso ocorrer? E o linchamento é chamado daquilo que não tem governo.
É sobre o que não tem governo. E o direito penal tenta dar governo, tenta dar disciplina a essa questão da reação. Mas essa reação pode se dar de maneira emotiva e comunitária, e a gente não é que vai ter muito controle, às vezes, sobre esse fenômeno. É por isso que eu estou dizendo, essa reação trazida pelo direito penal é só uma forma de se reagir socialmente. É a forma legal, obviamente, você está dizendo, é a forma legal, né, professor? Então, devia ser a única forma, deveria ser, mas é como o direito deve ser. Para vir a ser possível, precisa de um esforço institucional, político muito grande, né? Por exemplo, deveria ser o nosso retorno agora, também concordo. Mas para vir a ser possível, precisa de um esforço nosso também, né? Não é só das instituições, mas nosso, para a gente estar presencialmente numa sala de aula. Esse papo ia ser muito melhor lá, né? A gente estaria travando isso de uma forma melhor, né? É a mesma coisa, o direito programa o dever ser. Está lá em Kelsen. Vocês estudaram a introdução ao direito e viram isso. Programa o dever ser. A realização desse dever ser, daquilo que está programado, depende de vários esforços que se conjuntam. Então, muitas normas, às vezes, nem se tornam possíveis. E outras nem vêm a ser possíveis, né? A ideia do vir a ser possível é outra coisa, né? É por isso que eu digo que a norma penal ela programa esse dever ser do direito penal, da reação dentro da comunidade. Mas, às vezes, a reação se dá de outra maneira, totalmente diferente. É isso que eu quis expressar. Lógico que não vamos sair por aí dizendo o professor está defendendo linchamento, esquadrão da morte, está dizendo que pode ocorrer. Não, eu estou dizendo que a gente tem que cumprir o direito penal, mas eu compreendo que a sociedade arruma outras alternativas de se reagir. E a gente não tem outra, a gente não consegue lidar só com uma matéria penal. Deveria ser, né? Deve ser, né? Ou deve ser. Mas existem coisas que acontecem que fogem ao nosso controle, né? A gente tenta esse posicionamento, né, dentro do campo da racionalidade. Então, até agora, o que é que a gente extrai dessa conversinha que a gente teve, né? Que o direito penal buscou reduzir a violência, né, dessas reações, buscou limitar essas reações, neutralizar a vítima para poder exatamente obter uma reação de forma racional, que pacifique de forma mais duradoura a comunidade, não fique criando briga de família que é eterna, né? Um lado mata o outro eternamente, e aí você tem que confiar na justiça que vai tomar as providências, né, para trazer essa reparação por via da retribuição. A retribuição repara o trauma sofrido. E aí ela causa a pacificação, né? Ela tem esse conteúdo. Professor, então a gente deveria construir outros canais de comunicação, tudo isso que a justiça restaurativa tem feito é positivo, mas não vai conseguir funcionar sempre para todos os casos. A gente sabe que há situações onde essa comunicação é possível se estabelecer, mas outras nem tanto, né? Então, há conflitos que nós não desenvolvemos ainda a linguagem o suficiente para tirá-lo do direito penal. E aí, é por isso que também tem, vocês podiam dizer, o programa político-criminal de Beccaria já é um programa de base muito utilitária, né? Decifrando os custos e benefícios da aplicação racional daquelas normas. Isso é interessante, porque ele precisava também argumentar do porquê aquele programa político-criminal lançado por ele avançava em termos do antigo regime, né, da maneira como até então as normas penais vinham sendo aplicadas. Então, isso é muito bom, né, é positivo, é uma grande contribuição do iluminismo jurídico penal e do liberalismo político, né, foi uma conquista e que tem exatamente a ideia central a limitação do poder de punir do Estado, porque me parece que na modernidade o Estado descobre que pode
fazer vigorar normas e punir. Mas aí começam os abusos, começam a existir, né, uma expansão punitiva muito alta e o controle ou a disciplina sobre esses corpos, né, passam de alguns limites e aí se vislumbra impor esses limites, né? Então, o limite ao poder de punir é a grande discussão do direito penal contemporâneo. É o que está posto a partir do direito penal iluminista. Eu diria que essa é a grande função do direito penal. Está dito não só por mim, mas por Ferraioli e vários outros autores, que a grande função do direito penal contemporâneo é limitar o poder de punir do Estado. É limitar o poder de punir do Estado. Aquele Estado que se descobre como produtor das normas penais passou vários anos produzindo sem grandes questionamentos. Quando chega ali no século XVIII, aí os liberais, né, começam a perceber que é necessário se impor alguns limites para que se respeitem. Primeiro porque surge também o indivíduo. Esse indivíduo é uma invenção liberal mesmo, do fim do século XVII inglesa, né? Tem a escola lá que antecede Beccaria, né, de Edvard Coke, escola jurídica importante, que influenciou o Bill of Rights inglês, né? E aí antecede mais de 100 anos Beccaria. Por isso que dizem que Beccaria não é original. Não é mesmo original, não. Beccaria é produto de todo esse pensamento europeu que estava se formando. Tem outros autores que vão começar a influenciar a constituição dessa nova ordem, né? Montesquieu, Rousseau, né? Ou seja, os contratualistas, Locke, né? Porque nunca esquecer do Locke, são autores importantes que eu acho que no curso de Direito devem ser lidos, né? Então, Montesquieu, Rousseau, Locke, são todos esses grandes autores que influenciam o pensamento iluminista e acabam se traduzindo nessa formatação do direito penal liberal, que tem por principal função o nosso direito penal é um direito penal liberal. Se fosse um direito penal comunista, né, como alguns dizem, né, mas esse direito é socialista, comunista. Não, gente, o direito penal comunista, a proposta do Código Penal Socialista de Krylenko, vão atrás dessa proposta em 1922, né, ainda bem que ela foi refutada mesmo na Rússia, era assim, tinha uma parte geral que não precisava especificar todos os elementos, e até a legalidade ela era especificada de forma não maturada, e quando chegava num dos seus artigos, dizia o seguinte: considera-se crime os fatos ou condutas análogas às que estão previstas na parte especial deste código, que atentem contra os interesses da sociedade socialista soviética. Olha que beleza! Ou seja, qualquer coisa que um tribunal considerasse que atentava contra os interesses da sociedade socialista soviética passava a ser crime. Acabou a legalidade penal. Compreendem isso? Ou seja, não tem nada de um direito penal liberal aí. Isso era autoritário ao extremo, né? Era próprio de um sistema que migrava já a essa época para o totalitarismo, né? A gente sabe que no stalinismo atingiu seu apogeu, mas é uma proposta totalitária, um modelo totalitário. Esse é um primeiro elemento. Aí um engraçadinho, na década de 30, copiou isso. Dahl, a convite de Hitler, faz um projeto que altera o Código Penal alemão, só foi uma alteração, só inseriu um artigo para pôr fim à faceta liberal de um Código Penal. Ele colocou uma coisa muito semelhante à que Krylenko tinha feito. Só alterou algumas coisas, né? Porque ele disse: consideram-se crimes
não só os fatos previstos na parte especial deste Código e nas legislações penais especiais, mas quaisquer ações atentatórias ao são sentimento do povo germânico. O que é o são sentimento do povo germânico? Em interpretar isso, era o juiz, acabou a legalidade também. Não tem aí limitação de poder punir de Estado algum. Estamos novamente diante de um modelo autoritário, ou que migrava também para uma fórmula autoritária e totalitária, né, para lidar essas elementares normativas abertas que geram esse tipo de programação, elas são extremamente ruins, né, para esse universo. Então, dentro para se criar essa ideia de limitação do poder de punir do Estado, sugerida por Ferraioli, né, no seu texto Direito e Razão, teoria do garantismo penal, que me parece ser o mais adequado exatamente para o desenvolvimento pleno do programa político criminal lançado há 200 anos por Beccari, ou seja, a busca de efetivar esse programa, que é a busca de efetivação desse chamado direito penal liberal. Está num projeto político iluminista, que foi consagrado e positivado nos códigos, mas que ainda não encontra respaldos nas nossas práticas e atitudes. As nossas atitudes continuam ainda sendo muito definidas, né, fora desse campo da taxatividade, fora desse campo verdade real. Verdade real é um princípio inquisitorial, mas que a gente continua ainda hoje tentando exprimir isso no campo do processo penal, sobretudo, e que isso leva a uma investigação eterna, né, que vai em busca... A busca da verdade real é como uma busca da primeira causa. Você nunca vai conseguir, porque você sempre vai ter outro fator e a gente vai enlouquecer nesse processo. Daí o porquê, o que se deve consagrar no campo jurídico é a chamada verdade processual, é aquela que é produzida dentro das regras legais num processo, né? Essa é a grande questão. Como fazer isso? Isso já é um elemento... a verdade é aquilo que eu posso extrair do processo. É a verdade processual que pode ser conhecida porque foi legitimamente produzida, né? Não tem outra verdade aí a ser produzida, porque se for produzida de outra forma, ou descumprindo a forma, ela vai prejudicar direitos, vai prejudicar garantias e vai ferir a ideia central de limitação do poder de punir do Estado, né? Então, não tem outra questão. E até porque, se for verdade real, a gente não vai parar. Daqui a pouco vai ter que pedir depoimento da mãe, da avó, da tia, da vítima, do réu, aliás, saber quais são os elementos de DNA que acabaram contribuindo para aquilo. E é uma loucura. As pessoas não param, porque sempre vai existir algum tipo de desconfiança. Aliás, a gente já vive numa sociedade que tem essa neura, né? Todo mundo desconfia de todo mundo está sem... e é por isso que aí vem os movimentos anti-ciência, exatamente por isso, porque a gente não consegue parar para produzir minimamente um consenso que nos permite. Também é outra coisa que o Ferraiol diz, é uma verdade consensuada, porque é aquilo que se pode extrair de um processo legal, devido, justo, que foi produzido. É uma verdade consensuada, é a verdade processual. Alguém levantou a mão, eu vi. Quer fazer a pergunta? Fui eu, professor, mas foi sem Diga. querer. Pode seguir, tá tudo certo. Mas era alguma dúvida? Não, depois o senhor acabou falando, eu me dei por satisfeita aqui. Obrigada. Nada, tá bom, bonito. Bom, mas, gente, nunca se acanhe. Perguntem, podem até pensar
que a pergunta é boba, mas não tem pergunta boba. Todas as perguntas são relevantes. Qualquer pergunta é relevante, certo? Porque o importante é que vocês tenham as coisas esclarecidas e a gente possa, certo, dialogar em sala. Eu não sigo, até porque alguns já deveriam estar perguntando, mas o professor já começou falando aí do assunto, da matéria, e não disse se segue livro. Eu sinceramente, não faço nenhum tipo de referência a qualquer dos manuais que estão disponíveis aí e que vocês podem adotar como livro. Eu acho que tem que ser o mais didático aquele que vocês conseguem aprender melhor, né? Eu tenho algumas referências, eu gosto muito de César Alberto Bittencourt, né, o Tratado de Direito Penal dele, gosto do André Calegari e do Eugênio Pacelli, fizeram um manualzinho também de Direito Penal muito bom, né, que eu até gosto deles porque eles eles fizeram um pequeno glossário daquilo que cai em concurso, né, em Direito Penal. E logo no começo do livro deles. Vou só explicar o que é que ocorre. Né? Aí tem a teoria da avestruz, teoria dos ovos despedaçados, teoria disso, teoria daquilo. Aí tem lá o glossário explicando cada coisa. E aí, ao final, eles colocaram, foram inteligentes, né? Disseram, pronto, terminamos com a matéria. A matéria que tem esse glossário cabe em 5 páginas. Aí, terminamos com a matéria que é exigida nos concursos. Se você quer aprender direito penal, comece na página seguinte. Daí para frente você leia. Essa parte aqui já é o suficiente para você passar em concurso, então tudo bem. Está aqui, tem um glossário, não se perturbe. Agora, se você quer aprofundar-se, né, se você quer realmente entender academicamente o que é o direito penal e como ele funciona, comecem a ler esse restante aqui. Né? Foi inteligente, né? Já deixaram a turma despreocupada, né? Pode passar no seu concurso com as teorias todas, né, que está lá cabe 5 páginas, você, num resuminho, até recupera essas coisas para as perguntas que são feitas. E eu estava assistindo até umas perguntas que foi feita num concurso do Ministério Público de Goiás, recente. Eles deixaram aberto, né, para que a gente assistisse as perguntas. Processo civil eu achei mais difícil do que propriamente as de penal. Não sei se é porque não tem essa afinidade com... O processo civil foi muito pesado, né? As perguntas sobre os procedimentos, até porque tem uma coisa que ocorre com o direito penal, né? O direito penal, como ele exige muitas vezes uma interpretação gramatical, exatamente porque ele cumpre essa função de limitar o poder de punir do Estado, a interpretação penal normalmente devemos evitar termos polissêmicos, abertos, né? Fazer a análise mais taxativa possível e restritiva, porque é a função política dele. Alguns autores dizem que é o direito de viseira. Viseira que põe para burro, né? Ou seja, que o cabo inteligente vai estudar direito civil e processo civil. Aí, realmente, direito civil e processo civil se torna uma coisa mais complexa e difícil, porque resolve, né? Amplia as práticas interpretativas e dinamiza isso, né? Como lida com o cotidiano e precisa resolver vários outros conflitos, e o outro tem alguns conflitos específicos que têm uma maior gravidade, né, para ele lidar, e ele não pode desenvolver uma prática muito repressiva e expandir-se, né? Enquanto no direito civil a gente busca a expansão das formas de reparação, no direito penal a gente busca limitar as formas de repressão. Essa a frasezinha que eu acho que diz o porquê um direito a gente diz que é inteligente e o outro é gramatical e de viseira, né? O direito civil lida com a expansão das formas de reparação e o direito penal com a limitação das formas de repressão, né? Essa questão que a gente pode aqui já imaginar que são objetivos distintos, né? O direito civil quer que
haja, né, uma melhor convivência social a partir das formas em que as pessoas se responsabilizam umas perante as outras, né, para cumprir com determinadas obrigações. E o direito penal quer que o Estado baseie o seu poder punitivo, né, em questões de ordem racional, né, e limitando essa proposição repressiva, né? Então, é essa questão que aí se põe. Então, o Tratado de Direito Penal de César Alberto Bittencourt, o livro aí do André Calegari, que era pela editora Atlas, né, o Manual de Direito Penal, até o Damásio Jesus também, né, tá, mas hoje tem o André Stefan, que é um dos discípulos do Damásio Jesus, e dá sequência, né, a produção dele também é muito boa. Eu acho até muito didático. Hoje pela manhã a menina estava acompanhando com ele, foi bom, porque é um texto didático, é um texto que permite fazer o acompanhamento igualmente da cadeira. Né? São textos que eu acho, indiscutivelmente, para a parte de aplicação da norma penal, tem um texto que é de Francisco de Assis Toledo, que é um ministro do Superior Tribunal de Justiça, falecido já, mas que elaborou um excelente texto introdutório, que é Princípios Básicos de Direito Penal. Né? Esses princípios básicos de direito penal, muito bem escrito, né? Ele consegue tratar dessa matéria que nós vamos desenvolver até o artigo 32, né? Até o artigo 32, com muita precisão. Depois, em teoria da pena, eu prefiro, sinceramente, o Bittencourt. Ele consegue ser mais exaustivo nos temas. E para quem quer aprofundar e ter um material propedêutico maior, onde você possa dialogar com autores internacionais e também ter uma referência mais ampliada, é o Eugênio Raul Zaffaroni, Manual de Direito Penal Brasileiro. Fiquem à vontade, vocês podem adotar qualquer um desses manuais, que estão referenciados lá no plano de curso e que aqueles que vocês se sentirem mais afinados ou que tenham uma indicação próxima que acham que devem adotar, porque eu não vou fazer uma referência a um único manual, uso quase todos, né? Já li quase todos, né? De página inicial ao fim, e aí sei mais ou menos quais são as posições, vez ou outra a gente vai dialogar aqui sobre essas posições de cada um desses autores. Eu, sinceramente, ainda acho insuperável Nelson Gria e Aníbal Bruno, mas vocês iriam morrer com o mofo, né, que tem na faculdade, mas quando fosse abrir, né, são textos, porque eu não gosto de nenhum texto psicografado, que é a turma que faz a atualização e publica o texto do professor, mas esquece de dizer o que é original, tipo Eli Lopes Meirelles, né, que morreu em 89, mas ainda continuam com ele em direito administrativo e tem não sei quantas atualizações do texto aí, você já não sabe mais quem é ali e quem é a turma que está atualizando, que é que estão dizendo, né? Porque não bota pelo menos uma nota de atualizador embaixo para a gente saber essa origem. Aí fica lá o nome, Eli Lopes Meirelles, mas não é mais ele. Aí o professor Raimundo Juliano dizia que isso aí é livro psicografado. O cara vai numa sessão mediúnica, né? E descobre o que o cara está querendo falar nesse texto, né? Então, isso não dá. Mas aí, para pegar os originais, ainda funciona. Se você pegar o texto de 67, 68, de Aníbal Bruno, o livro, o primeiro volume da obra dele para a norma penal é excelente. Eu acho um dos melhores textos que já foi escrito. Além de ser muito didático, tem uma referência já encorpada para a época mais contemporânea. Ele já faz referências, inclusive, ao Roxy, né, naquela época, que não tinha tanta influência, né, no nosso, mas Maurrat, Yeshek,
um diálogo com esses grandes autores e vale a pena, tá certo? Então, Aníbal Bruno nunca vai se desperdiçar tempo. E aí vocês têm lá na faculdade, tem, na biblioteca, inclusive uma coisa, a gente não voltou, mas uma coisa que tem que se forçar é esse retorno, pelo menos da biblioteca, viu? Tem que pensar nisso aí, porque tem que funcionar. Porque vocês vão precisar pegar livros, aí tem que entender como é que vai compor isso aí. E outra coisa, não voltou, mas os espaços estão disponíveis para ir lá, passar um horário para estudo, usar a sala dentro do limite da norma de biossegurança, marca com os colegas, 3, 4, e põe lá um horário de estudo. Aí a gente pode até variar esses atendimentos, um horário que eu esteja por lá. Aí diz, professor, a gente está indo por lá, aí tem umas. Eu posso lhe fazer presente, e aí vai ser bom. Vai ser bom. Acho que a gente tem que dinamizar um pouquinho essas coisas, para se ver também, né? Tá certo? Eu estou disponível. Só tem que agendar um pouquinho, minha agenda é bem cheia de defesa, etc., mas a gente vai, dissertação, tese, mas a gente vai se ajustando, tá bom? Então, isso, essas dimensões que eu coloco para vocês, da norma penal, e como ela funciona, para que a gente imagine em que campo. Eu não gosto de fazer muito esse panorama histórico, até vou ter que fazer. Amanhã a gente vai ter que discutir alguma coisa aqui com relação à história, né, do direito penal. Mas gosto de imaginar a função, propriamente. Para que serve essa norma? Por que a gente constrói normas penais? Primeiro, para tornar proporcional a reação, ou seja, já é um primeiro limite, o limite da reação. Segundo, para atribuir uma responsabilidade pelo fato que foi praticado, atribuir normativamente, objetivamente a alguém essa responsabilidade. E terceiro, para limitar realmente o poder de punir do Estado, ou seja, todo o desenvolvimento foi feito nesse sentido. É isso que eu quero, tornando o mais didático possível, que vocês percebam que desde a origem se tem buscado limitar, né, as fontes repressivas no meio social e limitar as formas de reação, que são as mais diversas possíveis. E, diga-se de passagem, nem todas elas eram também violentas, porque o discurso que é empregado pelo iluminismo é de que há uma violência grande empregada, que às vezes é exacerbada, na reação penal. Mas boa parte dessas práticas não eram violentas, envolviam composição, envolviam soluções como multa, como penas pecuniárias e etc. O direito medieval é muito marcado por isso, mas era uma justiça o quê? Comunitária. Estava no plano de certa horizontalidade, pelo menos a justiça local, territorial. Havia, sim, um parâmetro centralizado e hierárquico que vinha do direito penal canônico, mas era dedicado a determinadas matérias, ou seja, a competência era menor, né, sobre o que efetivamente eles tratavam. Então, normalmente, a história foi de buscar tirar da comunidade a reação, levar para o âmbito do Estado e racionalizar essa reação buscando essa pacificação social. Né? Então, a evolução histórica, em poucas linhas, a gente poderia definir isso. Por isso que está correta a frase do Hassman, quando diz: o direito penal surge quando a vítima é impedida de se vingar. Enquanto há vingança, não existe direito penal. Quando a vítima é impedida de se vingar, aí você pode precisar, na história de várias civilizações, esse instante em que a norma se distancia desse fator, ainda que ela não esteja completamente dissociada do caráter religioso. É isso que o Malinowski coloca, que existe realmente um grande vínculo religioso
nas normas punitivas, né? Porque sempre está se buscando evitar a ira dos deuses sobre a comunidade, né? De alguma forma. Então, é preciso a gente também observar isso. À medida também que vai se secularizando a norma penal, né? Há um tempo... E engraçado que a própria Igreja Católica contribuiu para essa racionalização, porque o direito penal canônico ele já começa a proibir os ordalhos no século XIII. Há uma bula papal que proíbe as provas divinas. E as provas tinham que ser provas sensíveis, provas racionais que pudessem ser. Ainda que a bula autorizasse a tortura, que era uma forma probatória à época, né? A prova divina, que eram os ordalhos, ela passa a ser proibida. Então, já é um primeiro elemento de racionalização também nesse processo, né? É interessante a gente observar que foram muitas contribuições ao longo dos séculos para a gente chegar até o que hoje a gente chama de direito penal, né? O direito penal canônico é, sem dúvida, uma das grandes contribuições. Talvez amanhã a gente detalhe mais isso, tratando especificamente dele, porque vai permitir compreender esse processo. Bom, então, em linhas gerais, era isso mesmo que a gente hoje tinha para falar para vocês. Sei que era para se estender mais um pouco, mas a fome, né, e a garganta aqui do professor não está muito legal, né? Talvez no presencial eu aguentasse. Bom, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram trazer? Professor, só queria perguntar uma coisa, porque, tipo assim, o MIT agora proibiu as gravações de aula. Só que a gente tem alguns meios de gravar a aula. Aí eu queria saber se o senhor deixa, porque tipo, tem alguns professores que disponibilizam, deixa a gente gravar, e tem outros que não. Eu deixo, não tem problema. Agora, olha só, o que eu vou pedir a vocês é que essa inserção sirva, sobretudo, para aqueles que têm maior dificuldade, sabe, Raíma? Para que a gente possa repetir. Mas eu quero dizer que nós temos boa parte dessas aulas, inclusive, a cada momento eu vario muito, né? Não é que eu sigo um parâmetro único dessas aulas, mas se vocês quiserem, a gente tem já um canal do YouTube que incorporamos essas aulas, certo? Tá certo. Agora, Daniel, assim, é isso. Eu acho que era bom abrir, se for um canal coletivo, da turma, pelo menos, né? Para que seja o canal da turma de Direito Penal 1. Porque tem um outro fator aí que não é só eu deixar, mas é um limite para a universidade, né? Então, tem essa questão. Aí, se você coloca, você consegue abrir um e-mail coletivo da turma, né, como representante, e abre esse canal lá, né, eu acho melhor, porque aí fica turma de direito penal do período tal, né, e fica para a memória de vocês, fica para vocês, tá certo? Não tem problema. Agora, o ano passado eu já tenho algumas aulas, se vocês quiserem voltar a essas aulas, igualmente, podem fazê-lo. Está lá no canal do professor Gustavo Batista, está lá o canal do YouTube, professor Gustavo Batista, tem lá Direito Penal 1, tem Direito Penal 2 também, Sociologia Criminal, mas Direito Penal 1, vocês podem pegar as aulas de Direito Penal 1 e irem acompanhando paralelamente. Pode até dizer, professor, a aula do semestre passado ficou melhor do que essa, viu? Só tem que melhorar. Pode falar. Faz parte do processo. Aí, e fazer essas comparações, né? Tá certo? Então, vamos acompanhando da melhor forma possível. Uma outra questão com relação às avaliações, a gente vai fazer sempre, mesmo quando voltar ao presencial, eu gostei desse estilo de mandar a prova antes, para que vocês façam a pesquisa, até porque minhas provas são provas abertas,
São provas que exigem um pouquinho de reflexão, então não dá para responder sem ler, sem, né, sem você fazer a pesquisa e tal. E aí dá para ser feito em casa mesmo, né, e que vocês discutam e vão formulando e manda no sistema. Então, a resposta é dada no SIGA, tá certo? Eu não vou, não necessariamente a prova tem que ser síncrona, é isso que eu quero dizer, porque tem alguns professores que exigem, né, que seja síncrona naquele horário, abre a cama de todo mundo, fica olhando, depois vê se mandou no SIGA, não vou fazer isso, tá certo? Vocês vão fazer a prova e depois me enviam, até porque é bom que vocês leiam, né? Pelo menos ali naquele momento, geralmente eu faço uma prova que pega a extensão do conteúdo daquela unidade. E aí, o que eu desejo é que todo mundo aprenda e tenha contato, né, com os conceitos mais relevantes e possa produzir sobre eles, produzir suas reflexões sobre eles. E isso me parece que tem funcionado bem, né? Pelo menos as turmas anteriores gostaram do modelo, gostam do formato. Se não gostarem do primeiro modelo, até isso também a gente debate, porque eu gosto de fazer esse acompanhamento com todos, né? Não tenham qualquer tipo de vergonha, né? De perguntar as coisas, de questionar e é o papel de vocês e é o meu papel aqui também mediar esse processo, né? E estar junto. Tá bom, gente? Mais alguma questão? Bom, então, um abração. Amanhã às 7, né? Eu vou mandar o link até hoje à noite, tá certo? Pelo nosso canal lá do WhatsApp. E o colega que precisar de algum atendimento, volta a dizer, pode entrar em contato, a gente vai conseguir fazer isso. Sim, às 7. A gente começa às 7 mesmo, Marcos. E depois eu tenho aula da pós, que é às 9. Aí eu não posso atrasar, não. Tá bom? Um abraço. Tchau, vocês. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Até amanhã.